Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre operadores relacionais e na próxima aula nós entramos em operadores lógicos, ok? Então, pessoal, o que é operadores relacionais? Eu vou até pegar aqui o ScholarDRAW para falar um pouco sobre isso. Operadores relacionais, pessoal, são aqueles que permitem com que eu possa verificar a relação a relação de igualdade ou não de um atributo e outro, certo? Então, quando nós temos, por exemplo, um atributo x, né, aqui, vou até aumentar esse x, e nós queremos ver a igualdade dele com o y, nós utilizamos esse sinal. Então, esse aqui é um sinal de igualdade. Então, nós temos um atributo de um lado da operação e um outro atributo do outro lado da operação. E aí, com o sinal de igualdade, nós podemos verificar se o valor contido em x e o valor contido em y, eles são iguais. Então, se aqui for 1 e aqui for 1, esse valor é verdadeiro. Então, essa igualdade é verdadeira. Parece um P isso daqui, peraí. Verdade. É verdade. É que eu tô sem caneta, pessoal, então eu tô escrevendo com o mouse. Aí tá horrível, verdade. Porém, e se por acaso eu escrever aqui que x é igual a y, tal que x é maior, tal que x é maior que 0, ou x é maior que 5, maior ou igual a 5, e y ele é igual a 7. Tudo bem que nesse caso aqui específico eu não tenho como dizer se x é igual a 7. Eu sei que x é maior ou igual a 5. Então x pode ser 7, pode ser 8. Então, nesse caso específico, pode ser que x, em algum momento, ele seja 6, ele seja 5, ele seja 7. Nesse caso específico, vamos imaginar que x é 6. Então, se a gente falar que x é 6 e y é 7, nós vamos ter aqui que isso aqui é uma condição errada. É uma condição que vai dar falso. Por quê? Porque um lado da operação não satisfaz o outro lado por ser valores diferentes. Então, esse sinal de igualdade está me dizendo que eles não são iguais. Ou então, eu poderia simplesmente dizer que x ele pode ser, por exemplo, menos 3, y é igual a 4. Esse valor de igualdade vai me retornar um valor falso. Então, falso. Opa, falso. Por quê? Porque o valor de x não satisfaz com o valor de y, ao contrário, né? O valor de y não é equivalente ao valor de x, não tem igualdade entre esses dois. Beleza? Então, em relação ao operador de igualdade, deixa eu apagar aqui tudo isso daqui, apagar. Beleza. Então, em relação ao operador de igualdade igual, nós vimos que um valor de um lado, x, ele tem que ser igual ao y para que essa equação aqui, esse resultado dessa equação, dessa operação, seja verdadeiro. Por isso que diz igualdade. Outro operador que nós temos, no caso de TI, né, no caso da tecnologia, é o operador ou. Desculpa, é o operador diferente. O operador diferente, ele é dessa forma aqui. Ele é uma exclamação e um igual. Então, eu estou dizendo que o resultado não, mas a operação que está aqui... Opa, deixa eu puxar para cá. A operação que está aqui desse lado, ela é diferente da operação que está aqui. Vamos ver? 4 é diferente de 4? Então fica assim, 4 é diferente de 4. Não, não é diferente. Essa operação, ela me dá um valor falso. Falso. Ok? Por quê? Porque 4 não é diferente de 4. 4 é igual a 4. Existe uma igualdade.
Então, quando nós falamos dessa forma, por exemplo, valor de x diferente de y, onde tá o quê? X é igual a 5 é diferente de menos 5. Isso aqui vai me dar um valor verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, isso. Então, por quê? Porque 5 é diferente de menos 5. Assim, se eu fazer, por exemplo, que aqui... Deixa eu pegar aqui o lápis. Imagina que aqui seja o menos 3. 5 é diferente de menos 3. Então, esse sinal aqui, ele diz que é diferente. Ele nega a igualdade. Então, se aqui igual vai dar falso, com esse sinal aqui, ele dá verdadeiro, porque ele nega a igualdade. Se a igualdade vai falar que 5 é diferente de 2, é igual a 3, menos 3, falso. Ele vai lá e nega essa igualdade, colocando ela como verdadeiro. Então, nós podemos perceber o seguinte, que toda vez que nós temos aqui Opa, pegando esse aqui, puxa pra cá, beleza. Beleza, aqui, isso. Então, toda vez que nós temos um igual, a negação dele é diferente. Então, se nós, vou voltar, igual, a negação dele é diferente, correto? Então, se a gente falar o seguinte, se nós falarmos o seguinte, 5, tentar fazer aqui o 5 pequenininho, vou até chegar mais perto, assim, 5 é igual a 3, isso aqui vai dar falso, vou colocar um F aqui, falso, correto? Só que, como esse lado é a negação do equivalente, né? É a negação da igualdade, é a negação do igual. Então, 5 negando o igual em 3 é igual a verdadeiro. Então, nós começamos a ter um início do que chamamos de proposição, né? E a gente já começa a criar as tabelas verdades, de verdadeiro, falso, mas ainda é o início. Então, basicamente, quando nós temos esse cara aqui, nós estamos negando a igualdade de um valor. Então, se de um lado nós estamos dizendo que 5 é diferente, é igual a 3, não é verdade, do outro lado nós temos sim dizendo que é verdade, que esse valor é verdadeiro. Da mesma forma, se eu falar o seguinte, 5 é igual a 3, e eu nego. Por quê? Porque 5 é igual a 3 vai me retornar um valor falso. E quando eu nego o valor falso, eu estou dizendo que é verdadeiro. Quando eu nego um valor, eu estou dizendo que ele é verdadeiro. Então, se eu negar um valor verdadeiro, Léo, o que vai acontecer? É falso. Se eu negar um valor verdadeiro, ele é falso. Por causa do seguinte. 5 é igual a 5, verdadeiro. 5 é diferente de 5. Quando eu falo negar, vocês pensam que é diferente. 5 é diferente de 5? Falso. Porque 5 não é diferente de 5, ele é igual. Falso. Então existe uma negação do valor de igualdade quando a gente pensa em valores diferentes. Ok? Então, sabemos agora que nós temos a igualdade e nós temos a diferença. Posterior a isso, nós temos também dois operadores aqui. O maior, menor, maior e igual, menor e igual. Então, como que nós vamos utilizar esses operadores? Então, por exemplo, 5 é maior que 3. Isso aqui, 5 é maior que 3? Pergunto para você. Isso vai me retornar um valor verdadeiro. Verdadeiro. Eu posso até pegar aqui, ó, por exemplo, terminal. Como nós estamos trabalhando com Java, eu vou usar o JShell. Opa, ele não tem aqui.
Peraí, prompt de comando. JShell. Isso. JShell. Então, o que eu vou fazer? 5 é maior que 3. E ele falou true. Então aqui é verdadeiro. Porque true é verdadeiro em inglês. Ok? Eu vou até aumentar esse JShell aqui. O JShell, para quem não sabe, é o shell do Java. Então aqui está rodando Java, eu consigo colocar um system.out.print test, ponto e vírgula, ele vai colocar ali teste para mim. Então JShell é um shell que roda Java, basicamente. Então, nós vemos que 5 é maior que 3? Sim. Da mesma forma como também ele coloca como verdadeiro essa questão, eu posso falar que se 5 é maior que 10, eu posso colocar um valor maior do lado da equação do que esse daqui. E ele vai me dar um valor falso. Opa, então quer dizer que 5 é maior que 10 e ele vai me dar um valor falso. Sim, para que satisfaça a equação, o valor de x ele tem que ser maior que o valor de y. Ok? Tem que ser maior que o valor de y. E se esse valor dá verdadeiro, significa que a equação está certa. Se ele der verdadeiro, significa que o valor de x não satisfaz a equação. Claro, também depende do que você quer. Por exemplo, você fala assim para mim, Léo, eu quero que toda vez que o x for verdadeiro, for falso, significa que é um valor menor do que y, eu quero que ele vire verdadeiro. Como é que eu posso fazer isso? Simples. Nega a equação, nega a expressão. Então, basicamente, se x maior que y, onde x é 10 e y é 50, nós vamos ter a expressão 10 é maior que 50. E isso vai retornar um valor falso. Se eu negar a expressão, isso vai me retornar um valor verdadeiro. Porque eu estou negando o falso. Se eu estou negando o falso, é verdadeiro. Então, aqui nós temos a expressão x é maior que y, e é basicamente a mesma coisa pro contrário. Então vamos fazer aqui onde x for menor do que y. Então vou colocar aqui x, onde x é igual a 3 e y é igual a 5. Então fica 3 é menor do que 5. Isso aqui vai me retornar um verdadeiro. Escrever aqui de verdinho, verdadeiro. Mas o contrário também pode acontecer. Por exemplo, eu posso ter que o valor de x é 5 e o valor de y é 4. Isso aqui vai me retornar uma expressão falsa. Ah, não, por que falsa? Porque 5 não é menor do que 4. 5 é maior do que 4. E aí eu tenho uma expressão falsa. Léo, mas eu quero que essa expressão vire verdade. Então, toda vez que esse tipo de expressão ocorrer, onde um lado da operação que deveria ser menor acaba sendo maior do que o outro lado, você nega o resultado. E aí você tem um verdadeiro. Então lembre-se, colocando aqui uma tabelinha, vou colocar aqui. Se for necessário expandir, eu expando. Colocar aqui, colocar aqui. Aqui. Verdadeiro. Verdadeiro, de um lado, maior que falso. Opa, foi mal. Um resultado verdadeiro com uma exclamação é igual a falso. Um resultado falso com uma exclamação, com uma negação, é igual a verdadeiro. Então, toda vez que eu tiver um resultado de uma operação minha que deu verdadeiro e eu preciso que ela dê falso naquela condição, eu nego ela.
Então eu vou ter falso. Toda vez que eu tenho um resultado falso e eu preciso que ele seja verdadeiro, eu nego ele. E aí eu vou ter o valor falso e verdadeiro que eu necessito. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui o zoom. Então nós passamos aqui por maior é menor e maior é igual, menor é igual. Tem uma certa diferença entre eles aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente, o que acontece? Diferente do menor ou maior ou igual, quando eu tenho x maior ou igual a y, essa expressão, ela, diferente da anterior, eu vou mostrar, mas diferente da anterior, quando eu tenho 5 no x e 5 no y, isso daqui dá verdadeiro. Já no x maior que y, onde x pode ser 5, y 5, isso aqui dá falso. Por quê? Porque aqui não está dizendo que é x maior igual a y. Está dizendo x maior que y. Então tem que ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai infinito. Aqui não. Aqui ele diz que é igual a y. Então é maior, qualquer número que seja maior ou igual a y. Então se y for 5, x for 5, verdadeiro. Mesma coisa para o menor que. Então, se eu tenho aqui que x é menor ou igual a y tá o quê? Tinha que ter outras cores aqui no Excalibur, mas beleza. Tá o quê? X é igual a 7 e y é igual a 7. Então, x pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, e vai indo. Da mesma forma, y. O y pode ser qualquer valor, na realidade. Y pode ser qualquer valor, mas x pode ser, tem que ser exatamente daqui ao infinito. Ao conjunto infinito aí de valores. Então, nesse caso específico, se x for 4 e for menor ou igual a 7, isso aqui tá verdadeiro, é verdade. 4 é menor que 7. E 7 também é menor ou igual a 7. Então, isso funciona para os dois lados. Tanto para maior ou igual, tanto para menor ou igual. Aí você deve estar perguntando, tá, Léo, depois dessa aula de matemática aqui, de operadores relacionais, o que isso tem a ver com código? Bom, agora nós vamos lá para o código. Então, basicamente, pessoal, aqueles operadores relacionais que nós utilizamos ali no ScalaDraw, eles retornam um valor verdadeiro ou falso. Então, eles retornam o que a gente chama de expressão booleana. No Java, nós já vimos que uma expressão booleana pode ser armazenada num tipo de variável, que é o boolean. Então, toda expressão que retorna um valor verdadeiro ou falso, nós vamos armazenar aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um por um dos operadores relacionais que nós utilizamos no desenho aqui no Java. Então, vou colocar aqui expressão 1, vai receber aqui o valor de x e de y. Então, a expressão 1, que é a expressão de igual. Então, ela vai receber o valor de x e o valor de y, onde o valor de um lado ela tem que ser equivalente ao valor do outro para satisfazer essa operação. Então, vamos pensar assim, 5 é igual a 5. Ok? Então, quando nós escrevemos esse tipo de expressão, ele tem que retornar um valor verdadeiro. Nesse caso, ele está me retornando um erro. Vamos ver? Variável, espera uma variável, tudo bem? Mas quando eu coloco dois iguais, ele para de me dar um erro. Ele só deixa a amarelinha aqui e fala, ó, simplifica para true, porque sempre vai ser true, verdade. Por que, Léo, ele está falando isso? Não era assim? Na verdade, pessoal, em linguagem de programação, ali eu só expliquei para vocês a base. A base que pode ser pedida em alguma prova, enfim, na matemática em si.
Agora aqui em linguagem de programação não é assim que funciona. Por quê? Porque eu posso ter uma, uma variável aqui, vou chamar aqui integer valor 1, que é o valor, recebe o valor de 5. Esse recebe, esse sinal aqui é o sinal de recebe, não é o sinal de igual na programação. Então eu posso falar muito bem que valor recebe 6 agora. Ele não está mais com valor de 5 em memória, ele está com valor 6, concordam? Então, se esse símbolo aqui é o recebe, qual é o símbolo de igualdade? O símbolo de igualdade é 2 iguais. Então, todas as vezes que queremos testar de uma forma lógica booleana o valor de igualdade entre dois atributos, nós vamos utilizar esses 2 iguais. Seja para números, seja para textos, nós vamos utilizar esses 2 iguais. Até mesmo se eu escrever assim, olá, é igual a olá, e ele vai me dizer aqui, ó, sempre vai ser true, correto? E aqui eu vou só apagar esse cara e eu vou mostrar na tela, expressão 1, vamos ver, olá e olá. Só para ter um exemplo aqui de texto, olha lá, deu true. Então, o que eu vou fazer aqui? Só para ficar um pouco melhor, eu vou criar aqui uma variável do tipo string, vou escrever aqui palavra A, vai receber olá, ponto e vírgula, string palavra B, que vai receber olá também. E aqui eu vou só passar palavra A e palavra B. Palavra B. E essa expressão aqui também vai dar verdadeira. True. True. Da mesma forma como eu posso utilizar textos, eu também posso utilizar números. Então, integer valor 1, que vai receber valor... Opa. Igualdade 1 vai receber 5 e o integer valor igualdade 2 que vai receber 5 também. E aqui eu posso simplesmente colocar numa outra variável, expressão 2, onde o valor da igualdade 1 vai ser igual ao valor da igualdade 2. Aqui eu vou copiar essa linha, colocar aqui, valor, opa, valor igual, expressão 2, olá, beleza. E eu posso rodar essa aplicação e vai dar true e true. Mas como vimos, também é possível negar essa informação. Como? Eu vou escrever aqui um outro solve, vou escrever aqui negando operação de expressão mais a expressão 2, e eu vou negar a expressão 2. Olha lá o que vai acontecer. Olha lá, deu falso. Da forma como nós falamos, quando eu nego uma expressão true, o resultado é falso. Se eu retornar aqui, ó, se eu nego uma expressão verdadeira, o resultado é falso. No caso, como a linguagem de programação está em inglês, então ele vai me retornar como falso, true, verdadeiro. Então quando eu nego true, eu tenho false, e quando eu nego false, eu tenho que ter true, correto? Então como aqui é uma igualdade, vamos colocar um valor aqui como 6. Olha lá, agora eu tenho true. Por quê? Porque de um lado da equação de igualdade eu tenho um valor diferente do outro, vai me retornar um valor falso. Quando eu nego esse resultado, eu tenho um valor verdadeiro. Ok? Uma outra coisa aqui seriam as operações de menor que, maior que e maior e menor ou igual. Maior ou igual, menor ou igual. Então, vamos lá.
Vamos lá. Aqui eu vou criar um integer. Na verdade, eu vou criar um double, valor maior que, vai receber, vai maior que 1, vai receber 5.879, algum valor aqui. Vou colocar double valor maior que 2, vai receber 7 ponto uma coisa, ok? Vou colocar aqui um solve. Vou colocar aqui uma variável do tipo booleana para que nós possamos guardar a nossa expressão 3. Vai receber o valor maior que 1 é maior do que o valor maior que 2. Isso vai retornar um valor falso. Então, o valor maior que, vou colocar assim, mais expressão 3. Isso vai me retornar um valor falso. Se vemos, porque esse valor acaba sendo menor do que esse daqui. Eu posso até, para deixar um pouco mais elegante, eu vou colocar aqui mais valor maior que 1, mais, começar a concatenar aqui essa frase. Valor maior que 2, assim. Vou dar novamente. Pronto. Então tem esse valor, é maior que esse daqui, é falso. Agora, se eu trocar a expressão de lugar, colocar aqui o Q2 e o valor maior que 1 e rodar, vai me dar um valor verdadeiro. Lá, true. Mas não é o intuito aqui, tem que trocar aqui essas variáveis. Eu vou copiá-las, tá? E aqui eu vou escrever menor que. Menor. Beleza, expressão 4. Aqui é menor que 2. Só que aqui eu vou trocar os sinais. Eu vou falar aqui o Q2. Perguntar se o Q1 é menor do que o Q2. E aqui eu só vou trocar os sinais aqui embaixo. Vamos ver o resultado? Olha lá. 5.879.542.48 é menor do que 7 alguma coisa? Aí falou que é falso. Vamos ver porque... claro que é falso, porque eu estou passando a outra expressão, né? Expressão 4, não é a 3. True. Então, tá certinho. Por quê? Porque o valor daqui acaba sendo menor do que o valor da minha direita, né? O valor de um lado da expressão é menor do que o valor do outro lado da expressão. Então está correto. Agora com relação a maior ou igual ou menor ou igual. Então vamos colocar aqui um valor do tipo integer. Aqui eu vou colocar como maior igual a 8. E um integer maior igual a b igual a 8 também. Então aqui eu vou perguntar para ele, colocar aqui um boa, expressão 5, e eu vou perguntar aqui para ele, se o valor maior ou igual a agora presta atenção, quando eu falo de operadores relacionais aqui no Java, o maior ele é assim, o menor ele é assim. O maior ou igual, ele é dessa forma. Maior, então a boquinha do jacaré é virada para o lado que o resultado tem que ser maior ou igual. Nessa ordem. Maior ou igual a B. Então, eu faço essa pergunta e aí eu vou mostrar aqui na tela. Valor maior ou igual. Maior ou igual. Eu vou colocar aqui maior ou igual a... concatenar. Mais maior ou igual a B. Que faltou igual. Mais resultado é igual a expressão 5. Beleza. Se
podemos ver aqui, nós vamos ver que é true, porque 8 é maior ou igual a 8. Então, pensa comigo, se eu sou maior ou igual a 8, olha só, eu vou alterar esse cara aqui de cima, que é esse daqui, a expressão de número 3, só para que vocês possam ver. Integer, aqui eu vou colocar um integer, aqui um integer também, aqui eu vou colocar um 5, só o 5 e aqui o 7, nessa expressão anterior, que são valores maior que apenas. E eu vou rodar a aplicação novamente. Ó, maior, 5 é maior que 7? Não é. Ok, 5 não é maior que 7. Mas, se eu colocar aqui 5 é igual a 7, vamos ver o que vai me retornar aqui. Vai me retornar falso. Léo, por que retornou falso? Justamente porque o símbolo de igual, maior, ele não é maior e igual. Ele é só maior. Então é qualquer número que seja maior do que 7. Se eu colocar um 8 aqui, esse cara vai virar true, vai virar verdadeiro. Olha lá, virou true, tá vendo? Nesse caso aqui eu estou negando a operação, por isso que está dando true. Cadê? Cadê valor maior que? Valor maior que a expressão 4 maior que 1, maior que 2. Ah, faz sentido, é porque eu tô menor que, menor que. Agora sim, agora tá correto. Tava trocado aqui no sysout_print e mostrou a expressão errada, mas agora tá correto aí. Então vejam que, pelo fato do 8 ele ser maior que 7, mas ele não é igual, mas ele é maior, ele acaba sendo true. Quando eu troco para 7, essa expressão aqui acaba virando falso porque não é maior ou igual. Ok? Agora, aqui embaixo é diferente. Então aqui eu tenho 8, é maior ou igual a 8. Verdadeiro, é maior ou igual a 8. Então ele mantém como verdadeiro porque é igual. Então, pensa comigo. Significa que qualquer número abaixo de 8, ele vai dar falso? Vamos ver, eu vou botar o 7 aqui. Olha lá, falso. Então qualquer número acima de 8 ou igual a 8, ele vai dar verdadeiro? Vou colocar um 19. True. É isso mesmo. Qualquer número acima de 8 ele vai dar verdadeiro. Isso também vale para menor que. Então, vamos colocar aqui um integer menor igual a, colocar aqui 25, integer menor igual b. Colocar aqui 25 também. Expressão 6, então boolean, expressão 6 recebe menor igual a, é menor ou igual, ou seja, é o símbolo de menor igual em conjunto, menor ou igual a b. E aí eu vou ter aqui um solve, valor menor, cara, esse cara aqui tá me dando um toque, esse cara aqui é menor, valor menor ou igual a, eu vou colocar aqui a expressão menor igual a, menor ou igual a, menor ou igual a b. É igual a expressão 6, beleza. Então quando nós rodamos essa aplicação, nós vamos ver que é true. Pô, não, mas não é menor? É, mas é igual. Então é menor ou igual. Se os dois valores são iguais, ele satisfaz os dois lados da equação porque tem igualdade e ele joga um true para mim. Então se eu pegar esse valor 25 e colocar ele como 20, vai ser true também. Correto? Correto. Por quê? Porque é menor ou igual a 25. Tá true.
Então, se eu colocar esse valor aqui como 50, vai dar falso. Vai dar falso. Porque como passou do 25 e não é menor do que ele, acaba que não satisfaz os dois lados da equação e ele me retorna como falso. Então, pessoal, eu espero que tenham entendido essa questão de expressão de operadores relacionais. Na próxima aula nós vamos ver operadores lógicos e depois nós vamos ver o nome de variáveis aí, beleza? Bom, pessoal, valeu, falou e até a próxima aula.